Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Juliano Silva e dando sequência ao curso rápido de C# acessando o banco de dados SQL Server, curso introdutório, nessa aula de hoje nós vamos popular esse grid, vamos trazer os dados do banco de dados e carregar esse grid. Então, o que nós precisamos para isso? Primeiro, eu vou declarar sempre que eu fizer acesso a dados, que eu precisar fazer acesso ao banco de dados, eu preciso importar, vou colocar meio separado aqui, estes itens. SQL Client, System.data, .SQL. Esses dois itens eu preciso trazer. Além disso, eu preciso declarar que eu vou declarar como privada alguns objetos que me provêm acesso a dados, ok? Então, me fornecem subsídio. Então, eu vou colocar como private. Eu preciso de um SQL Connection, me permite conexão com o banco de dados. SQL Command, onde eu vou executar os meus comandos SQL. Vou precisar de um Data Table, onde eu vou antes do table, private SQL Adapter, que é o adaptador entre o banco de dados e a minha aplicação. Vou precisar de um table, que vai ser populado com os dados que vão vir do banco de dados. Bacana. Esses três itens eu acho que são eles que eu vou precisar. Se precisar eu incluo depois mais algum. E vou precisar de uma conexão com o banco de dados também. Então, private string de conexão. Como nós não estamos fazendo ainda orientado ao objeto, pode ser que fique um pouquinho bagunçado por hora os meus itens. Bom, string de conexão é o apontamento de onde está a minha base de dados. Lembra que eu guardei algumas informações? Então vamos lá. Data source é igual. Olha, lembra que eu guardei o servidor de banco de dados que estava aqui? Copiar. É o caminho para o meu banco de dados. Então está aqui, ó. Coloco uma outra barra porque se eu colocar uma barra só ele considera colocar um caractere especial. Manipulação de string, né? Agora eu tenho initial catalog. Qual que é o catálogo? Qual que é o banco de dados que eu vou utilizar? É esse banco de dados aqui, que é o DB Contatos que eu criei nas aulas anteriores. E a forma de segurança? Security. Security igual a true. Bacana. Por que eu coloquei numa string de conexão? Vocês vão entender que depois, quando eu criar outros comandos, eu vou precisar dessa string de conexão novamente. Tá aí. Aquilo que me provê, todos os objetos que me provêm acesso a dados, né? Também a string de conexão. E agora eu vou criar alguns métodos que eu vou utilizar nessa videoaula de hoje, para ficar mais fácil a minha vida. Então, o primeiro dele vai ser private void carregar grid. Carregar grid vai ser o método responsável por trazer os dados e carregar um grid. Depois, private void atualizar tela. Atualizar tela é responsável por pegar os dados que eu trouxe do grid e preencher minhas caixas de texto que eu coloquei lá à medida que eu navego. E eu vou precisar também de um método que eu vou colocar aqui, que vai ser formatar grid. Como eu estou trabalhando de forma dinâmica, né, não estou conectado direto ao banco de dados, eu preciso formatar o grid, as colunas e etc. Então, esses três métodos eu vou utilizar. Bacana, vamos lá. Primeiro, carregar grid.
Carregar grid é o método que vai fazer acesso ao banco de dados. Então, eu vou precisar de uma conexão. Olha por que eu coloquei underline em todos os meus métodos, em todas as minhas propriedades privadas. Porque agora fica mais fácil ao acessá-las. Eu digitar um underline e eu vejo todas. Conexão é igual a new SQL connection e vou passar a string de conexão, que tem o caminho do meu banco de dados. Depois, conexão.open. Sempre que eu fizer a abertura de uma conexão com o banco de dados, eu já vou aproveitar e já vou fechar também, para não esquecer de fechar, porque trabalho aqui no meio. Bom, uma vez que eu tenho a conexão aberta com o banco de dados, eu preciso executar um comando. Então eu preciso do objeto SQL command é igual a new SQL command, vírgula. Eu preciso agora também do comando que vai ser executado. Então, ponto, command text é igual qual é o comando que eu quero executar? Olha só. O comando que exibe dados para mim, aqui no próprio banco, é esse comandinho aqui, ó. Select from status. Quais são as colunas que eu quero exibir? Tá aqui. Então, se eu selecionar esse comando aqui e mandar executar, aparecem os dados aqui. É exatamente o que eu preciso. Então, só vou colocar um order by aqui, para me ordenar por esse nome aqui, pelo nome do estado. Assim, Minas Gerais vem antes do estado de São Paulo. ASCII de ascendente. Ok, esse comandinho que eu preciso executar. Então, tá aqui, ó. Estados. Tabelas. E o meu order by. Tá aqui. Esse é meu comando. O meu comando precisa ser executado em algum banco de dados. Então, olha só. Eu vou pegar a minha connection aqui. Meu comando vai ser executado na conexão. É igual conexão. Tá aqui, ponto e vírgula. Bacana. Uma vez que eu fiz isso, eu vou criar a minha tabela. Essa tabela vai ser populada, então eu deixo ela preparada aqui. E agora, o meu adaptador. Lembra o adaptador? O adaptador é responsável por pegar os dados do banco de dados e popular algum objeto na parte C#, na parte aplicação. Então, aqui, o meu comando SQL, tá aqui. E agora vírgula aqui, adaptador ponto fill, preencha quem? Esta tabela. Uma vez que a minha tabela está preenchida com os dados que foram executados a partir desse comando, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu grid, status.dataSource é igual a minha tabela, que está com os dados preenchidos. Estão com os dados. Pronto. Bacana. Então eu criei aqui um carregar grid. Nós temos um método aqui que nós criamos nas aulas anteriores que se chama ativar formulário. Então, dentro do ativar formulário, ele já executa para mim algumas coisas, né? Eu vou colocar também o carregar grid aqui dentro. Lembrando que o ativar formulário é chamado no load, né, do meu sistema. Quando carrega o meu sistema, aqui ó, load, chama o ativar
formulário. Mas isso nós vimos em aulas anteriores. Vamos fazer um teste? Opa, os dados estão aí. Perfeito. Perceba que os dados vieram da mesma maneira que eles são exibidos lá na SQL. Ó. Lista da coluna, o número das colunas aqui em cima, e etc. Está aqui da mesma forma. Ó. Preciso dar uma formatada nesse grid. Bom, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Nós trouxemos os dados. Nas próximas aulas nós vamos continuar trabalhando nesses itens que é a população do grid, população da tela e terminar os cadastros, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.